Mistério: o destino final de Satanás e dos que não creem. As revelações detalhadas no livro do Apocalipse 20 sobre o desfecho derradeiro de Satanás e dos incrédulos encerram-se numa aura de enigma. O verso 7 pressagia que ao término do reino milenar de 1000 anos, todos os incrédulos serão julgados perante o imponente trono branco. Apocalipse 20:15 proclama: e se o nome de alguém não estivesse registrado no livro da vida, ele seria lançado no lago de fogo. Na sequência, Apocalipse 21:8 acrescenta: quanto aos covardes e incrédulos, abomináveis, desprovidos de caráter e integridade pessoal, praticantes ou tolerantes da imoralidade, assassinos, feiticeiros com drogas intoxicantes, idólatras e ocultistas, que praticam e ensinam falsas religiões, e todos os mentirosos que conscientemente enganam e distorcem a verdade, terão sua porção no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. O juiz, conforme nos diz a Bíblia, é Jesus. João 5:22-27. Pois nem mesmo o Pai julga alguém, mas entregou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Digo a vocês a verdade. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Asseguro-lhes que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai possui a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Lemos: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Os efeitos persistentes dos pecados foram erradicados, incluindo a morte. Os últimos vestígios do poder ilícito dos pecados foram apagados. Ao mencionar o inferno, a mente usualmente evoca o lago de fogo. Lemos: esta é a segunda morte. Um comentarista bíblico observou: assim como há uma segunda vida superior, existe também uma segunda e mais profunda morte. E assim como após essa vida não há mais morte, após essa morte não há mais vida. No ocaso dos tempos, Satanás e os incrédulos encararão a segunda morte, onde serão lançados no lago de fogo. Esta situação aterradora é indesejada por qualquer ser. Por isso, Deus oferece salvação por meio de Jesus a todos que creem, pacientemente concedendo salvação hoje. Se ainda não depositou sua confiança nele, agora não é o momento de adiar mais. Ainda é possível voltar-se para Deus, mas um dia será tarde demais. C.S. Lewis. Uma vez escreveu sobre o inferno: não há doutrina que eu removeria mais do cristianismo se estivesse em meu poder. Mas ela tem o pleno apoio das Escrituras, especialmente das próprias palavras de nosso Senhor. Sempre foi mantida pela cristandade e tem uma razão subjacente. Se há um jogo sendo jogado, deve ser possível perdê-lo. Não para a punição eterna, enquanto as ovelhas obterão a vida eterna. Deus, o Pai, abençoa e concede uma herança às ovelhas à direita de Jesus. Os bodes à esquerda de Jesus estão condenados ao fogo eterno do inferno, pois estão preparados para o diabo e seus anjos. A explicação oferecida é que tiveram a oportunidade de servir ao Senhor, mas não fizeram nada. Os condenados perguntam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou doente, ou na prisão, e não te ajudamos? Jesus responde: digo a verdade, o que quer que vocês não fizeram por um destes, vocês não fizeram por mim. Jesus encerra seu discurso com uma dualidade enigmática. Aqueles partirão para o castigo eterno, enquanto os justos adentrarão a vida eterna. Mateus 25:46. Dessa forma, os incrédulos seguirão rumo ao castigo eterno e interminável, enquanto os justos
em sua integridade diante de Deus, avançarão pela notável graça dele em direção à vida eterna, sem fim. Jesus, de maneira invariável, distingue o inferno do reino divino. O inferno é a antítese de uma comunhão sublime com Deus, estendendo-se eternamente. Quão fatal seria para nós evitar a proximidade de Deus na comunhão, considerando que Jesus suportou tudo isso para nos conduzir a Deus. A mensagem aos justos é: não temam. Creio que a lição para os descrentes é: temam e tremam. Cristo detém as chaves da morte. Se neste instante você partir, não terá a chave da morte, ó homem. O que se tornaria de ti, ó mulher? O que se tornaria de ti? Rogo que dedique um momento para ponderar sobre seus atos e buscar a orientação divina. Os não vivos se curvam perante Jesus. Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre em sujeição, seja nos céus, na terra ou abaixo da terra. Lemos que Jesus Cristo é Senhor. Como resultado, podemos afirmar que Jesus retornou aos céus com mais do que possuía quando deixou o divino. Não apenas regressou com sua humanidade acrescida à divindade, mas também voltou com o reconhecimento plantado entre os humanos de quem ele era e do respeito que merecia. Isso permanecia desconhecido até a encarnação e a revelação completa de sua pessoa e obra. Tudo isso deve ser compreendido em relação à humilhação descrita em Filipenses 2:6-8. Nossa propensão natural é desejar a exaltação, mas fugir da humilhação. A confissão de que Jesus Cristo é Senhor destaca a significância imensa da palavra Kurios, especialmente no contexto de como era entendida pela primitiva comunidade cristã. Não devemos subestimar a importância do fato de que, em um período posterior no Império Romano, todos os habitantes do Império eram compelidos a prestar juramento de lealdade ao imperador, declarando que César é Senhor, e oferecer um pouco de incenso diante de uma imagem do imperador. Os cristãos corretamente consideravam isso um ato de idolatria, recusando-se a participar do ritual, frequentemente pagando o preço com suas vidas. Paulo não titubeia sobre quem é verdadeiramente o Senhor. Não é diante de César que ele será julgado. César pode ter um título elevado, mas não é o nome que está acima de qualquer outro, o nome pertencente a Jesus Cristo.